Olá, colegas. Aqui quem está falando é Evandro Antunes. Estou como presidente da ASA e eu estou aqui para explicar para vocês uma diferença que embola a cabeça de vocês direto, agentes comunitários e agentes de endemias, viu? Que é quais são as principais da PEC 14 e da PEC 22. De início, eu vou falar para vocês que eu não vou citar artigo de lei, não vou me aprofundar no assunto. Se vocês quiserem um aprofundamento mais teórico, aqui no meu canal tem um vídeo de Dr. Elane explicando tintim por tintim. Então, o meu vídeo é para você, colega, entender de forma simples e prática as principais diferenças da PEC 14 e da PEC 22 e você também entender a importância de cada uma. Então vamos lá. A PEC 22 ela foi instituída em 2011 e ela visa a garantia para o agente de saúde que está na ativa. E que tipo de garantia é essa? Tipo de garantia de um reajuste ao longo do tempo, que a gente não tem, então a gente fica dependendo todo ano de normativa do governo federal. Então ele regulamenta essa parte. Ele regulamenta também algumas questões das nossas atividades. E ele também amarra alguns pontos frouxos da Emenda Constitucional 51 e da Emenda Constitucional 63. Então, a PEC 22 é basicamente para o profissional que está na ativa. Ponto. Quais são as principais características da PEC 14? As principais características da PEC 14 é para o colega que está basicamente em fim de carreira. Porque a PEC 14 ela não trata somente de uma mera PEC de reajuste, mas sim de uma PEC que abrange a seguridade social do agente comunitário e agente de endemias. Em suma, ela regulamenta a nossa aposentadoria especial e coloca no mesmo rol como professores e também como os policiais. A PEC 14 ela garante a paridade salarial entre o agente comunitário na ativa e o agente comunitário em endemias da inatividade, assim como os militares, que vão para a reserva e eles recebem e tem essa paridade entre o militar que está na ativa e o militar que está na reserva. Tá bom? Sucinto. Então, assim, qual o principal benefício da PEC 22 e qual o principal benefício da PEC 14 para você, agente de saúde? A PEC 22 era extremamente importante para pessoas como eu. Eu só tenho 10 anos de agente comunitário e agente de endemias. E caso o piso vai sofrendo valorização ao longo do tempo, a minha contribuição para a Previdência também aumenta. E isso garante uma remuneração maior no final da minha aposentadoria. Então a PEC 14 ela é boa especialmente para os colegas que têm pouco tempo de serviço. Já a PEC 14 ela é muito importante para o agente comunitário e o agente de endemias que está em fim de carreira. Aquele que tem mais de 20 anos de trabalho, tem 18 anos de trabalho, tem mais de 20 anos de trabalho. Por quê? Primeiro, porque ela garante a paridade. Como eu falei, ela garante que o salário do agente comunitário e agente de endemias que vá para a aposentadoria seja igual ao salário do agente comunitário e agente de endemias que está na ativa. E por que isso é extremamente importante? Porque a nossa política de valorização da categoria só começou a partir de 2014, quando foi regulamentado o piso salarial, que foi a Lei 12.994, que regulamentou a Emenda Constitucional 63 de 2010, que garantia um piso salarial para a categoria. E os colegas que têm muito tempo de estrada, isso já tem 20, 24, 25 anos, por mais que ele tenha um reajuste, eles não vão conseguir ter um bom coeficiente para que se aposente com uma remuneração digna, porque tem muito pouco tempo. De 2014 para 2022 são 8 anos apenas. Isso para a Previdência Social não é nada. Então o que acontece? Às vezes o colega ele vai para a aposentadoria com uma remuneração legal, com um piso, insalubridade, alguns outros benefícios que é garantido
ao longo da sua atividade e quando vai para a inatividade toma um baque recebendo um valor um pouquinho maior do que um salário mínimo. E aí há essa enorme discrepância. Então assim, fora que a PEC 14 também ela regulamenta a aposentadoria especial, que é 25 anos trabalhados, assim como professores, assim como policiais. Então, e também a PEC 14, não que eu me esqueça, ela é mais interessante para o colega que tem mais de 20 anos. Né? Não sei se eu falei isso agora, mas estou repetindo. Então, o colega que tem mais de 20 anos, para ele, nesse momento, é muito mais interessante a PEC 14 do que a PEC 22. Porque, por mais que você tenha reajuste, esse valor para o coeficiente de aposentadoria ainda é pouco. Então, para que ele começasse a surtir algum efeito para fins de aposentadoria, você deveria ter pelo menos uns 15 anos de contribuição dessa maneira. Então, um colega que tem 20, 22, 23 anos de serviço, ele teria que trabalhar aí mais uns 14, 15 anos para que o aumento que ele teve ao longo da sua carreira, da sua atividade, tenha reflexo na sua aposentadoria atualmente. Então, não se espante se um colega seu ganha 1.550 de base, que atualmente, mais 20% de insalubridade, mais algum outro tipo de gratificação quando for se aposentar, vai se aposentar com 1.200, que é o salário mínimo agora, R$ 1.300, porque apesar de, ao longo desses últimos 8 anos, você ter um avanço salarial, ele para a Previdência não foi o suficiente para que melhorasse o seu coeficiente de contribuição. Então, para encerrar, só para a gente finalizar esse papo da diferença da PEC 14 para a PEC 22, a PEC 22 é extremamente interessante para o agente comunitário, agente de endemias, que está de início de carreira, que tem até uns 10 a 12 anos de casa. Então, ela é extremamente importante. E a PEC 14, ela é de extrema importância para aquele colega que já está perto de se aposentar, por causa do coeficiente da Previdência, e claro que mantém a paridade e coloca o teto de aposentadoria para 25 anos. Então assim, nenhuma das PECs nenhuma é melhor do que a outra. As duas se complementam, as duas são importantes. Só que uma garante o presente, que é a PEC 22, e a outra garante o futuro, que é a PEC 14. Então espero ter tirado essa dúvida para vocês. Lembrando, se vocês quiserem saber mais detalhes, tem um vídeo nosso de Dr. Elane dando um show, dando uma aula, explicando passo a passo de cada uma das PECs, tá bom? Um abraço.